Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar de mercado da bola. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Agora sim, fiel! Então, hoje nós vamos falar principalmente de jogadores que podem deixar o Corinthians e também aqueles jogadores aí que devem permanecer, que o Corinthians vai conseguir segurar. Com relação a contratações, né, o Corinthians ainda não oficializou, mas já está garantida a contratação de Romero, né, o atacante Ángel Romero, e também do lateral esquerdo Matheus Bidu. Com relação a possíveis saídas do Corinthians, o zagueiro Gil provavelmente deve deixar o timão rumo ao futebol dos Estados Unidos. Lembrando que o Gil já está aí com 35 anos, né? Então ele deve receber uma proposta boa aí para jogar na Major League Soccer e o Corinthians não deve fazer esforço para segurar o zagueiro. Outro jogador que pode deixar o Corinthians é o lateral esquerdo Lucas Piton. Piton que é pretendido por Cruzeiro e também pelo Vasco, e pode até pintar aí alguma proposta do Flamengo. Lembrando que o Vitor Pereira gosta muito do jogador Piton e pode até indicá-lo, né? A verdade, o Corinthians não vai facilitar a saída do Piton e só vai vender o jogador mediante uma proposta aí de no mínimo 6 milhões de euros. Outro jogador também que pode deixar o Corinthians é o meio atacante Matheus Vital. Lembrando que o Matheus Vital tem um contrato com o Corinthians até o final de 2023 e tudo vai depender, né, do treinador Fernando Lázaro se vai querer ou não aproveitar o jogador. Mas tudo indica que ele tem grandes chances de se transferir para o Cruzeiro, né? O Corinthians deve liberar o jogador de graça, mas manter aí 50% dos direitos do jogador, né? Outro jogador também que pode deixar o Corinthians se tiver uma boa proposta é o volante Cantígio, né? O Corinthians não vai fazer esforço para segurar o jogador caso haja alguma proposta de compra, né? O Corinthians não quer liberar de graça e também não quer emprestar, né? Ex-equipe do Cantígio, ali, o Júnior de Barranquilha, está interessado no jogador e o Corinthians pretende aí algo em torno de 3 milhões de euros. Outro jogador que pode sair do Corinthians em caso de ter uma boa proposta é o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, né? Isso porque o Bruno Mendes ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, ou seja, na metade de 2023 ele já pode fazer aí um pré-contrato com qualquer equipe, mas o Corinthians evidentemente não vai liberar o jogador de graça, vai querer aí uma boa compensação, algo em torno de 5 a 6 milhões de euros para negociar o Bruno Mendes, mas é outro jogador aí que pode sim sair do Coringão. Outro jogador também que se tiver uma boa proposta pode sair é o volante Duqueiroz, né? Lembrando que já na temporada de 2022 o Lyon da França demonstrou interesse, ofereceu 8 milhões de euros. O Corinthians na época recusou. Ocorre que o Duqueiroz, depois que ele se contundiu no jogo contra o Santos, na minha opinião ele não voltou a jogar mais da mesma forma, né? Então não sabemos se o Corinthians vai querer uma pedida maior do que 8 milhões de euros ou se realmente tiver uma proposta nesse valor, se o Corinthians vai negociar o jogador. Com relação ao zagueiro Raul Gustavo, tudo vai depender do interesse do Fernando Lázaro de manter o jogador, né? O Vitor Pereira, que se permanecesse, já tinha avisado que gostaria de emprestar o Raul Gustavo para que ele tivesse ali mais rodagem, né? No caso do Fernando Lázaro, vai depender dele querer ou não aproveitar o jogador, mas o Corinthians só deve liberar o Raul Gustavo também por uma boa quantia, né? Algo em torno ali de 3 a 4 milhões de euros. Agora vamos falar daqueles jogadores aí que o Corinthians vai fazer de tudo para segurar. Em primeiro lugar, a prioridade total é a compra do Yuri Alberto, né? O Corinthians vai querer de qualquer maneira manter o Yuri Alberto. Ele está emprestado ao Corinthians até a metade de 2023. Especula-se aí que o Zenit deve pedir ali entre 15 a 20 milhões de euros. É uma pedida alta. Então, se o Zenit se interessar pelo Mantuan, fica muito mais fácil a contratação para do Corinthians. O Corinthians vai oferecer mais 5 ou 10 milhões de euros,
né? O Mantuan vale cerca de 10 milhões de euros, aí fica mais fácil, principalmente também se o Zenit quiser manter o Ivan. Né? Mas a verdade é que a prioridade total do Corinthians é a manutenção do Yuri Alberto, a diretoria não vai medir esforços para segurar o jogador. Com relação ao Maicon, é uma situação mais complicada, parece que o Shakhtar não quer prorrogar o empréstimo, está pedindo aí pelo menos 7 milhões de euros para liberar o Maicon para o Corinthians, e a diretoria do Corinthians dificilmente vai ter essa quantia, principalmente pelo que vai estar investindo aí para manter o Yuri Alberto, né? Então a questão do Maicon já é mais complicada, né? Para o Corinthians tem interesse, evidentemente, mas vai ser mais difícil. Agora, se for vendido o Duqueiroz, o Corinthians com o dinheiro do Duqueiroz deve aí optar pela permanência do Maicon. Agora, com relação aos jogadores que retornam de empréstimos, né, a maior parte desses jogadores não devem ser aproveitados. Agora, pode acontecer o Corinthians, por exemplo, acabar aproveitando o Everaldo, até o Matheus Davó, pela falta de opções, né? Enquanto o Corinthians não trouxer mais um jogador aí para atuar pelas pontas, é possível, até que principalmente no início do ano, o Corinthians aí aproveite pelo menos aí o Everaldo, né? Que fez até um bom campeonato pelo América. Então, de repente, é um jogador ali para compor elenco, caso saia o Matheus Vital, caso o Corinthians ainda não tenha contratado outro jogador, o Everaldo pode sim ser um jogador útil. Com relação a novas contratações, no momento não temos aí nenhuma novidade, né? Simplesmente especulações, né? O pessoal fala até de Cristiano Ronaldo, né? Que o Corinthians ia tentar um investidor. Eu particularmente acho bobagem, né? Pela idade que ele já tá, né? Eu acho que o Corinthians, hoje ele jogaria, por exemplo, como centroavante. O Corinthians tem o Yuri Alberto aí arrebentando com 21 anos, né? O Cristiano Ronaldo, aquele cara que vem, de repente se for substituído já cria confusão. Eu acho uma tremenda bombagem. E hoje surgiu até a informação de que o Corinthians poderia contratar o Gareth Bale. O Gareth Bale que está lá nos Estados Unidos, ele está com 33 anos, né? Bem mais jovem do que o Cristiano Ronaldo. Então, de repente, eu vou verificar se é verdade, né? Mas já pensou o Corinthians aí fazer uma proposta para contratar o Gareth Bale? Seria sim uma contratação bombástica, mas eu não vou falar nada enquanto eu não apurar se realmente é verdade ou não que o Corinthians vai fazer uma proposta pelo Gareth Bale. E por hoje nós vamos ficando por aqui, pessoal. Assim que tivermos mais novidades, eu passo para vocês. Então é isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!